Graça e paz. Nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador. Nenhuma experiência religiosa é válida, é digna de aceitação se não trouxer consequências morais. Nós não conhecemos a Deus pelo tanto de informação que temos sobre Ele na nossa mente, mas nós conhecemos a Deus pelo grau pelo grau de obediência que manifestamos na nossa vida. 1 de João, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6, nos apresenta uma prova irrefutável do conhecimento de Deus. É a obediência. Dentro do contexto, o autor refuta aqueles que pensavam que podiam conhecer a Deus simplesmente por intermédio da razão. O autor refuta aqueles que pensavam que poderiam conhecer a Deus simplesmente pelo intelecto. Aqueles que pensavam que o caminho para Deus era o intelecto. Haviam aqueles que pensavam assim, que o cristianismo deveria se transformar em uma manifestação intelectual, não em ação moral. Haviam aqueles que desprezavam os cristãos porque tinham fé, enquanto eles conhecimento. Não estou desassociando fé de conhecimento, mas haviam aqueles que pensavam que eram uma casta espiritual porque entendiam que o caminho até Deus era o intelecto. Hoje há aqueles que têm conhecimento, mas não têm vida. Há aqueles que são ortodoxos de cabeça, mas vivem uma vida torta. Há aqueles que são ortodoxos de cabeça, conhecedores de doutrina, mas são hereges na conduta. Há também aqueles, por outro lado, que não querem saber, que não querem conhecer, mas só querem sentir. Mas o fato que o texto apresenta é que o conhecimento de Deus se dá por sua própria revelação. Não é o intelecto humano que nos leva até Deus. O conhecimento de Deus só se dá por meio de sua própria revelação. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou em Cristo Jesus, de forma final, de forma plena. Então, o conhecimento de Deus não é produto de nossa especulação, não é produto, menos ainda, de experiências emocionais. O conhecimento de Deus é a revelação do próprio Deus ao homem por intermédio de Cristo Jesus. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus nos vem por sua revelação e é evidenciado, provado pela obediência que manifestamos a Ele. O conhecimento apresentado por João, ora sabemos o que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. O texto refuta um conhecimento apenas teórico e apresenta um conhecimento de coração, um conhecimento experimental. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for transformador. Nenhum conhecimento é válido se não desembocar em vida moral. O conhecimento de Deus só pode ser provado pela obediência a Deus e adquirido obedecendo a Deus. Então, conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo e devolver esse amor em obediência. Nós devemos sim buscar conhecer, mas não devemos nos esquecer que conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Aqueles que têm conhecimento, mas não têm vida. Há aqueles que querem sentir, mas não querem
saber. O conhecimento de Deus é evidenciado pela obediência a Ele. Deus nos ajude a obedecermos a Tua palavra, nos dê graça e misericórdia para vivermos conforme Sua vontade. Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas.